segunda-feira. Deus abençoe nossa semana com muita paz, alegria, amor, felicidade, proteção. Que o Senhor venha nos dar entendimento da sua palavra, que a gente venha absorver e praticar a sua palavra em nome de Jesus. A gente vai dar continuidade à leitura. Livro de Marcos, hoje é o capítulo 10. É um capítulo que também retrata algumas coisas que a gente já leu em Mateus. Então vamos ler, vamos edificar, nutrir o Espírito com a palavra do Senhor e deixar o Espírito Santo de Deus agir em nossa vida e através da nossa vida. Amém? Então, pega a sua Bíblia, esse material de estudo e vamos lá. Marcos capítulo 10, versículo 1 diz assim: E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele. Ali tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando: É lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes: Que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever cartas de divórcio e repudiar. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, antigamente, era muito recorrente a questão do divórcio por coisas bobas, né? Coisas pequenas. Por exemplo, se o homem casasse com a mulher, né? Porque antigamente também, os homens quando casavam, né? Homem com mulher casavam, eles não tinham assim muito amizade, eles não se conheciam muito bem, eles não conviviam, né? Então, muitas coisas eles iam descobrir depois do casamento. E aí depois de casar, aí o homem descobria que a mulher não cozinhava bem, descobria que a mulher, coisas bestas assim, não limpava a casa do jeito que ele queria, né? Geralmente era mais nesse sentido, ou então não fazia aquilo lá, né? Como ele queria, alguma coisa que não agradava a ele, coisas bobas ou coisas administrativas do lar, coisas assim que poderiam ser conversadas, né? A pessoa poderia adquirir essa habilidade, né? Então eles repudiavam a mulher por pequenas coisas, né? Não gostava da comida, a comida foi insossa, repudiava a mulher. A comida estava sem gosto, repudiava a mulher. Então qualquer coisinha eles já se divorciavam, né? E aí naquela época, né, acontecia isso também. E aí eles vieram perguntar para Jesus, né? O que Jesus dizia sobre o divórcio. E aí ele disse que o divórcio ele foi aceito na lei de Moisés. Na lei de Moisés é no Velho Testamento, por conta da dureza do coração do homem. Mas inicialmente o projeto de Deus, o macho e fêmea foram criados para casarem, se unirem e até o fim de suas vidas, né? Aí depois ele vai falar aqui um pouco mais sobre isso, né, que eu parei antes. Mas aí o projeto inicial do Senhor é assim, né? Juntar o homem e a mulher e serem uma só carne. Deles conviverem e de compartilharem juntos, né? Tanto os momentos bons como os momentos ruins. E aí às vezes eu não cheguei a estudar a fundo sobre isso, mas eu já vi que algumas coisas da lei antiga, porque a gente sabe que os 10 mandamentos foi o Senhor que escreveu, né? Ele mesmo escreveu com seu próprio punho, né? Nas tábuas da lei. E aí Moisés trouxe os 10 mandamentos. Isso eu sei que foram os 10 mandamentos, foi Deus que criou, as festas bíblicas também foi Deus que criou, que revelou. Mas tem algumas coisas na lei que eu fico assim um pouco com um pé atrás, né? Que aqui a gente viu mesmo que foi Moisés, né, que escreveu algumas coisas. Então eu confesso que eu não cheguei a pesquisar a fundo sobre isso. Aí fica até uma dica para você, se você quiser pesquisar, né, sobre a questão das leis do Antigo Testamento, as que foram realmente de Deus e as que talvez foram escritas por Moisés, né? A gente vê aquela lei que até mesmo o Senhor, Jesus, na Sermão da Montanha, que a gente lê lá em Mateus,
acho que a gente vai ler também em Marcos, que ele fala, né, sobre algumas leis que eles vinham, né, já vivenciando desde o Velho Testamento, né, ali, que, por exemplo, olho por olho, dente por dente, a gente vai ver que é uma coisa que já existia no Código de Hammurabi, que veio de uma civilização, né, antiga ali, né, daquele tempo lá. Então, algumas coisas eu fico pensando, se algumas coisas não vieram, né, não vieram da parte diretamente de Deus, mas que vieram ali de Moisés, que Moisés era como se fosse uma espécie de líder político, líder religioso, né? Se Deus não deu a ele essa liberdade de também trazer algumas leis, né? Então, no Novo Testamento a gente vê, né, Jesus ele rebatendo essas leis, né? Eu às vezes fico pensando, será que é porque essas leis não vieram diretamente do Senhor, vieram, né, de Moisés, né, que pegou aí de outras culturas, né, e trouxe para Israel, né? E aí o homem ele é falho, né? O homem ele é falho mesmo, né? E aí, como veio do homem, teve aí as suas falhas, né? As suas brechas. Então fico pensando nisso também, né? Quando você também quiser pesquisar, né, sobre o Código de Hammurabi e comparar com essas leis, né, que Jesus ele confronta no Sermão da Montanha, né, é praticamente igual, né? Olho por olho, dente por dente, é a mesma coisa que tem no Código de Hammurabi, tem lá, né? Então fica aí uma dica, né, de curiosidade pra você pesquisar. Já fico pensando nisso também, né? E aí, porque o Senhor ele nunca se contradiz, né? O que ele faz é mostrar um pedacinho, né, do iceberg do seu extremo conhecimento, né, da sua extrema sabedoria. Ele mostra a pontinha do iceberg e aí depois, a partir do momento em que a pessoa vai criando mais intimidade, você vai mostrando mais coisas, né? Mas jamais vai se contradizendo, né? Vai se fortalecendo ou vai se revelando cada vez mais, né? E aí no versículo acho que foi no versículo 9 que eu parei, né? Versículo 10, e em casa tornaram os discípulos a interrogá-la acerca disto mesmo. E ele lhes disse, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. Lá no livro de Mateus, ele fala um pouco mais sobre isso, né? Ele fala a questão assim que só tem uma forma, né, de Deus ele aprovar um divórcio, que é a questão de, por exemplo, o cônjuge estiver envolvido com alguma coisa assim sexualmente ilícita, estava em adultério, estava fazendo alguma coisa que não era, estava fornicando, estava fazendo alguma coisa assim que não era para fazer, né? Então o Senhor ele aprova o divórcio, né? Agora, se por acaso só por causa de besteira, né, que poderia ser resolvido, né, e aí a pessoa vai e se divorcia, aí para Deus aquela pessoa ainda está casada com outro, e aí se ela for casar com outra pessoa, para Deus aquilo ali é um adultério, né? Porque na mente de Deus, na cabeça de Deus, no entendimento do Senhor, aquilo ali não houve um divórcio, não foi legítimo para Deus. Então, versículo 13. E traziam-lhe meninos para que lhes tocassem, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir os meninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Então uma coisa que eu até comentei também, né, no livro de Mateus, uma coisa que eu já sabia a respeito das crianças é a questão da inocência, né? As crianças não têm maldade, não têm malícia, né? Isso é muito bom, né? A gente ter uma mente assim. Uma coisa que eu aprendi esse ano, acho que foi esse ano, foi no final do ano passado, a respeito das crianças, é que as crianças, além da inocência, elas têm muita fé, né? Elas não têm... Vai, que horas? Me chamaram aqui, mas continuando, né? As crianças, elas têm muita fé, né? Como é que é essa fé das crianças, né? Que é uma fé que a gente tem que ter, né? Elas, por exemplo, elas acreditam, por exemplo, que quando crescer vão ser um astronauta, né? Elas sempre acreditam assim, coisas, né? Que pra gente às vezes é mirabolantes, né? Que às vezes o milagre de Deus são coisas assim, né? Que
que a gente não consegue muitas vezes compreender ou explicar, né? E as crianças, elas têm muita fé e elas não têm assim. A gente gosta muito de pensar assim, nós que somos adultos, né? A gente pensa assim, eu quero ser isso, eu quero fazer isso. Então a gente vai pensar em como vai fazer isso, né? E as crianças não, as crianças pensam assim, eu quero fazer isso um dia, eu quero ser isso um dia, mas elas não pensam em como vão fazer, né? Então elas não se preocupam no processo, né? Elas se preocupam só no destino final, né? Com o processo, elas não, por conta de elas não serem, terem desenvolvido ainda, né? Essa questão da maturidade, elas não se preocupam com o processo, né? E muitas vezes nós como adultos, o Senhor diz assim, eu vou lhe abençoar com isso, mas a gente já se preocupa com o processo, ou então a gente está no processo e se preocupa, só olha para o processo, né? Só em como vai fazer, como está acontecendo, né? E às vezes a gente até deixa de enxergar, né, aquilo que Deus está nos preparando, está nos proporcionando. Então é isso, né, que a gente deve aprender com as crianças. Questão da inocência, né, de nós não vermos malícia. Hoje em dia o mundo mostra tanta malícia, até em coisas que não tem malícia, o mundo tá tão assim virado, né, e tá estimulando tanto a malícia que coisas que antes a gente via com naturalidade, a gente começa a ver com uma certa não, né? Com uma malícia, por exemplo, a gente vê dois homens andando juntos, né? Natural, dois amigos andando, mas o mundo tá tão condicionado ao pecado e tá incentivando tantas pessoas verem dessa forma que quando a gente vê dois homens andando, aí quando a gente tá com a mente muito voltada para isso, a pessoa já imagina que pode ser, né, dois homossexuais, né? Então tá muito assim, né? Então a gente tem que fazer esse detox na nossa mente. Eu tenho procurado fazer isso, né? Esse detox, parar de ficar vendo conteúdos que estimulem esse tipo de pensamento, né? E isso aí, não é difícil a gente receber esses estímulos hoje. Na internet, principalmente nessas coisas aleatórias que a gente fica vendo, eu já desinstalei o TikTok, né? Porque a gente vê uma coisa boa e vê 5 que não são tão legais, né? São coisas aleatórias que a gente não escolhe, né? O conteúdo, então às vezes a gente tá ali se divertindo, achando graça, o cérebro ali viciado, né, com os hormônios que são liberados ali pra gente estar achando graça. Por isso que é difícil, a gente passa horas, né, vendo, se deixar. Então, a gente tá vendo ali uma coisa, aí aparece uma coisa edificante, mas aí depois aparecem coisas, né, que não edificam e até coisas que não, que nem edificam, já não é nem não edificante, é já que maltratam, né, a nossa mente, que deturpam, né, que, que ferem, né, nossos princípios, né, e vai ficando na nossa mente. Então é uma coisa que eu já aboli da minha vida, foi o TikTok, né, eu já criei já também conteúdo no TikTok, esses videozinhos, né, essas músicas que ficam em alta, né, é muito legal para evangelizar, mas pra gente consumir mesmo, pra gente ficar vendo, é uma coisa que eu deixei na minha vida, né, e do Instagram também eu fico tomando cuidado, né, sobre em relação a isso também. Mas o mundo está o tempo todo incentivando e estimulando a nossa mente a ter essa malícia, né? Principalmente quem gosta como eu, questão da neurociência, de psicologia, você observa com muita clareza isso. Né? Você observa a questão do simbolismo, né? O que esses movimentos estão fazendo, colocando, né, significado, o sentimento, né, em símbolos, em palavras, que quando você fala, por exemplo, de você deve se libertar, você deve se, vamos pôr uma palavra aqui, seja livre, experimente o novo, são coisas assim, expressões que eles utilizam muito, que já remetem a um significado que eles pregam, né? Então a gente tem que quebrar tudo isso. São coisas que eles trabalham de forma intencional, de proposital mesmo, né? De colocar na mente da pessoa, não é? Esses movimentos a gente acha que são de pessoas, né, que estão agindo ali apenas por impulso. Ali é só a massa que está agindo por impulso, mas quem está ali por trás daqueles movimentos são pessoas que conhecem como funciona a nossa mente, são pessoas que trabalham com a neurociência, né? Eles estão ali utilizando de simbologias, de músicas, de tudo mais. Não é só para impulsionar, né, trazer aquelas pessoas ali, né, aquela multidão ali, que não é uma multidão, é uma minoria, né, mas por conta
do grito que eles dão, né? Em detrimento do nosso silêncio, né? Da igreja principalmente, acaba parecendo que são muitas pessoas, mas nós, cristãos, estamos em maioria. Mas nós calados, né? Enquanto eles estão lá gritando, acaba parecendo que eles são mais, né? Estão causando muito mais, né, impacto do que nós deveríamos causar. E aí eles entendem dessas coisas de neurociência, né, de neurolinguística, de simbologias, de mensagem subliminar. Então quem estuda isso percebe isso claramente que eles estão fazendo, né? Por isso que é mais um dos motivos para a gente se resguardar, não se expor tanto a essas mídias, essas informações, né? Eles estão o tempo todo sugerindo, fazendo com que as pessoas pensem, repensem na ideia de viverem conforme aquilo que eles pregam, né? Então, em todos os lados está isso acontecendo. Então, para não demorar muito aqui, né? Só para concluir, né? Que a gente venha a ser, né, como crianças, né? Sermos inocentes, né? A questão da pureza. Não inocente no sentido de ser imprudente, né? Mas sermos puros e termos muita fé. Então, continuando aqui, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mestre, né, em hebraico é Rabi, e Rabi, mestre, está muito relacionado à questão da pessoa que ensina, né, professor. Então ele era muito conhecido como mestre, como Rabi, né, porque ele ensinava muito sobre a palavra de Deus. Então, versículo 18. E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Então, a gente fica assim, mas por que Jesus disse isso, né? Talvez ele percebeu no coração do rapaz que ele estava vendo ele, né, Jesus, como somente um professor, um rabi, um mestre, né, um profeta. E aí o Senhor disse assim, que a pessoa tem que falar isso, mas com consciência, né? De que bom somente é Deus. Então talvez ele até falasse isso, atribuísse essa qualidade a outras pessoas, né? Então ali Deus observou alguma coisa no coração dele. E aí às vezes, muitas vezes, a pessoa até glorifica ao Senhor, até adora a Deus, né? Louva ao Senhor, mas não de uma forma consciente, não sabendo que aquilo ali é um atributo para ele, é um atributo dele e é um louvor apenas para ele. Né? Quantas vezes a gente ora ou a gente louva ao Senhor, mas de uma forma automática, né? Sem saber que realmente estamos direcionando aquilo para Deus, né? Aí fica essa reflexão para nós, né? Eu tiro por mim, né? Às vezes orando com sono, eu já me peguei várias vezes orando a oração que eu faço antes de comer, né? Aí eu peço perdão a Deus, perdoe, Senhor, que eu tô orando de uma forma automática, né? Às vezes a gente é muito automático e a gente esquece. Às vezes a gente vai para a igreja e esquece de ter a reverência e esquece de saber que nós estamos ali evocando a presença do grande Deus, né? Do Senhor dos Senhores, o Deus Criador, o arquiteto do mundo, né? O grande eu sou. Imagina aí, né? A gente saber disso, a gente lembrar disso, né? Que a gente está ali evocando o grande eu sou, o Criador do universo, né? No meio de nós. E muitas vezes a gente esquece disso e acaba não tendo reverência nem no nosso louvor, nem no nosso vestir, né? Nem na nossa comunhão, né? Então, eu às vezes também estou louvando, mas a minha boca está ali louvando, mas a minha mente está em outro lugar. Já aconteceu muito isso. Então, eu tenho buscado muito isso de estar ali no presente, né? Consciente no presente, não estar longe, imaginando estar em outro lugar, assim, no sentido de estar fazendo outra coisa, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Estou continuando aqui. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor,
disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. No caso aqui dele, do jovem, era a riqueza, né? Porque o Senhor foi justamente ali onde estava o coração daquele jovem, né? Mas tem pessoas que não é riqueza, tem gente que é, por exemplo, uma pessoa, né? Ama mais aquela pessoa do que a Deus, ou ama mais aquele ofício do que a Deus, né? É a questão da idolatria mesmo, né? Ama mais aquele amigo do que a Deus, aquela amiga, né? Tem muitas outras coisas aí, né, que podem ser idolatria. Então, versículo 24. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então aqui não é questão de a pessoa ter riquezas e não ir para o reino de Deus. É a pessoa confiar na riqueza, né? Porque não é pecado a pessoa prosperar. Na verdade, é uma das coisas que o Senhor quer, né? Que a gente tem aqui é prosperidade, não somente financeira, mas em todos os sentidos, né? E prosperidade engloba tudo, inclusive as riquezas, né? E aí o Senhor quer que a gente tenha vida próspera, mas Ele não quer que a gente confie, por exemplo, confie só nas riquezas, confie só nos médicos, confie só para quem faz terapia, confie só no psicólogo. Eu já fiz terapia, mas hoje em dia, para mim, né, não faz muito sentido, não tem muito proveito, porque na terapia com o psicólogo, claro que tem pessoas que necessitam, né? Mas para mim, eu já tenho um outro entendimento, porque eu procuro o caminho do autoconhecimento. Então, eu já procuro outros profissionais, né? No meu caso, são os coaches. E a gente tem que tomar cuidado com os coaches, porque tem, assim como qualquer outro profissional, tem profissionais bons e tem profissionais que não são bons. Tem profissionais que são profissionais e profissionais que não são profissionais, né? Então, eu tô fazendo tipo um curso, né? Um coach, uma mentoria, né? Com o Márcio Michele. Não sei se vocês conhecem, né? Você que ouve. Tem outros também, tem Thiago Brunet, né? Que são cristãos e que estão ali alinhados, né? Então é muito importante nós que somos cristãos procurarmos sempre profissionais que também sejam tementes a Deus, né? E eu gosto muito, né, desses profissionais porque eles estão sempre ali glorificando a Deus de alguma forma, não cantando louvores, né? Mas eles estão sempre ali trazendo a palavra de Deus, mostrando que na palavra de Deus também tem isso, já tinha isso, né? Então o Márcio Michele ele faz muito isso. Então se você não conhece, quiser pesquisar no Instagram, né? Eu atualmente, em 2023, estou já no segundo módulo de um curso que eu comprei dele, né? Mas ele ensina tanto a questão mesmo particular, né? Para mulher, para homem, como a criação de filhos, como também como estudar, né? Como a gente conhece, né, o nosso cérebro, como a gente funciona, né? É muito bom. E aí a gente tem gente que confia totalmente, né? Por exemplo, confia totalmente só no pastor, confia totalmente só no médico, confia totalmente só nas finanças, né? Então a gente não deve fazer isso, né? A gente tem que sempre olhar de acordo com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus deve ser o nosso escudo, o nosso guia. Então não quer dizer que a gente não deve confiar nas pessoas, a gente deve ter ali uma certa confiança, mas nosso verdadeiro amigo fiel é Deus, né? Jesus. E as riquezas um dia acabam, a saúde um dia pode ser comprometida, né? A casa um dia, né, pode acontecer alguma coisa. Então nós não devemos confiar em coisas materiais ou totalmente em pessoas, né, deste mundo, mas apenas em Deus, né? É Ele que nos guia, é Ele que nos protege, é Ele que enche nossa alma, né, para que nos momentos bons e difíceis nós estejamos sempre plenos. E aí versículo 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aí a gente lê, eu li também, a gente leu, né, em Mateus, e aí eu fiquei, porque eu já tinha ouvido falar que não era bem do jeito que está dizendo aqui, mas lá na leitura de Mateus, eu não pesquisei, mas eu fiquei com vontade de pesquisar, né, eu pesquisei um pouquinho, eu já tinha ouvido falar, mas não estava lembrando assim os detalhes, né. Então, essa expressão é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, pode ser explicada de duas formas, né. Esse camelo, no hebraico, eu acho que é no grego, se não me engano é no grego, é camelos.
E tem uma palavra muito parecida com camelo, que é camilo, que também está relacionado com aquela corda que os pescadores usavam para amarrar as coisas, né? Aquela corda bem, bem grossa. Então, algumas pessoas acham que pode ter sido aí um erro aí na tradução, né? Na hora de colocar lá em grego, colocar do grego para o português, aí colocaram camelo, que não era camelo, era essa corda, né? Que não passa pelo fundo da agulha. E outra teoria, né? É que pode ter sim ter sido o camelo, né? Que Jesus estava falando. E o fundo de uma agulha pode ser também uma expressão que é utilizada lá no Oriente, né? Que o fundo de uma agulha seria portinhas pequenas, né? E aí Jesus poderia estar se referindo às portinhas pequenas que tinha no muro do templo para entrar no templo, que eram pequenininhas para as pessoas que chegavam um pouquinho depois, né, da hora, entrarem por lá. Então pode ter sido uma desse sentido, né? Ou se eu estava falando a questão da corda, aquela corda grossa passar pelo fundo de uma agulha, ou poderia ser um camelo para entrar dentro daquela portinha pequena, né? Então pode ser uma dessas coisas. Mas o sentido mesmo, né? Qualquer um desses significados, o verdadeiro sentido, o sentido central, é falar que é impossível, né? Então é mais fácil passar um camelo, né? Pelo fundo de uma agulha, seja um camelo por uma portinha ou uma corda por uma agulha, né? Do que entrar um rico no reino de Deus, né? Uma coisa... Porque geralmente as pessoas que são ricas, né? Elas confiam muito nas riquezas, né? E quando se imagina sem a riqueza, para elas não existe mais sentido na vida, né? Então não é... Nosso sentido da nossa vida não é nas riquezas, né? Nosso futuro, a nossa esperança não deve ser em acúmulo de riquezas, né? Mas deve ser realmente na presença do Senhor. E aí, continuando aqui, versículo 26. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, aquela pessoa que antes, né, confiava em riquezas, né, o Senhor transforma aquela pessoa. Aí sim é possível para aquela pessoa passar pelo fundo da agulha, porque o Senhor vai lapidando, né, a pessoa vai ficando bem lapidadinha para passar ali na portinha, no fundo da agulha. Então, continuando aqui. E versículo 28. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe ou mulher, ou filhos ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Versículo 32. Eles iam pelo caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. Então, tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes, os sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte, e o entregarão a gentios, e escarnecerão, açoitarão e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximando-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles lhes disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu bebi, e sereis batizados com o batismo com que sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas.
Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha visto. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então aqui, o cego, ele estava lá mendigando e ele viu Jesus passando, E aí ele começou a clamar, a gritar pelo nome de Jesus, e o pessoal dizendo para ele se calar, O escândalo devia ser grande, e ele falando: Não, eu quero é Jesus, Jesus vai me curar. Então ele foi persistente e provavelmente, ele viu ali em Jesus a sua única solução, Talvez ele já tivesse tentado outras coisas, não tinha conseguido. E quem era cego ali em Israel, eles eram vistos, quando as pessoas nasciam com algum problema ou tinham algum problema físico, eles entendiam que aquela pessoa estava em pecado, Então quando a pessoa lepra, já era um mandamento de Deus, Se tivesse com lepra, tinha que ser isolado. E aí quando a pessoa era cega, era aleijada, eles viam que era uma pessoa assim que para eles não era uma pessoa que era aprovada por Deus. E aí estava em pecado, para eles. E aí uma pessoa assim, vista assim, com uma mulher também, com mulher do fluxo de sangue, uma pessoa impura, eles não conseguiam conviver na sociedade como outras pessoas, eles não conseguiam trabalhar, não conseguiam se relacionar com as pessoas, Então aquela pessoa ali estava aprisionada àquela doença, àquela enfermidade, Então Jesus estava passando ali e aquela pessoa viu que era a única pessoa que podia ajudá-lo. E ele não, como é que eu posso dizer? Tem hora que eu sempre esqueço a palavra nos áudios, meu Deus. Mas ele não economizou, nos esforços, O que ele podia fazer era gritar, ele começou a gritar e chamar o nome de Jesus, em desespero, clamando, e Jesus o ouviu, Então, que a gente venha ter esse mesmo vigor, desse cego. Olha aí a ironia, mesmo vigor, que ele teve para clamar, o nome de Deus. Quantas vezes a gente desiste, a gente ora ali uma, duas vezes, e desiste, que a gente venha ter essa mesma força, esse mesmo vigor desse cego, que viu ali em Jesus a sua única solução. Às vezes o Senhor, acontece alguma coisa conosco, e o Senhor nos dá, várias possibilidades para a gente seguir em frente, para a gente se curar, Ele para cada pessoa é de uma maneira. E tem outras pessoas que ele fecha algumas portas e somente crendo nele a pessoa consegue, chegar lá, consegue ser curado, consegue a sua provisão, Então a gente precisa, independente do diagnóstico, independente do que dizem, do que a medicina diz, do que a psicologia, esses psicólogos, dizem, que tem uns que não creem ainda, independente do que esse mundo diz, a gente tem que confiar cegamente, ironia de novo, cegamente no que Deus diz, E só assim a gente vai poder alcançar aquilo que Ele tem a nos dar, a nos proporcionar, Que é a sua presença, a sua retidão, a sua plenitude, e tudo isso vem junto, muitas vezes com a cura física ou com a porta aberta, Então que a gente venha, ver Jesus como a nossa única ou a nossa maior solução, aquele que vai nos abrir as portas que a gente necessita, O Senhor é realmente a nossa única solução, e através dele, ele pode abrir um leque,
um leque de portas, né? Ou então ele pode fechar todas e que a gente venha acessar ele diretamente, né? Através de seus milagres. Então o Senhor opera em nós, né? Para concluir, o Senhor é a nossa única solução, em que ele pode operar em nós, né? Ele opera em nós, tanto de forma natural como de forma sobrenatural. Então muitas pessoas estão passando por algum problema e esperam apenas o sobrenatural de Deus, enquanto Deus está abrindo um leque de soluções naturais, né? E aí as pessoas não querem, né? Só querem sobrenatural. Por exemplo, a pessoa que está passando por uma depressão, aí a pessoa acha que só vai ser curado se Deus revelar, fizer um sonho, uma coisa sobrenatural, né? Vier um pastor, impor as mãos e aí liberar, né? A alma da depressão. Pode acontecer isso? Pode, de uma maneira sobrenatural. Mas o Senhor também pode estar tratando você, não somente a questão emocional, só nesse ponto da depressão, mas Ele pode também estar tratando a questão também de preconceitos, de orgulho, de outras coisas que o Senhor está curando na sua vida. E aí Ele vai abrindo um leque, né? Vai lhe direcionando a um profissional, lhe direcionando a uma alimentação mais saudável, a um estilo de vida mais saudável, né? Então o Senhor, Ele age de diversas maneiras, né? Dependendo de quem seja, né? Com quem Ele está tratando. Então tem pessoas que gostam muito, que esperam muito o sobrenatural de Deus e negam o natural, né? Que Deus também age natural. E tem pessoas que só valorizam o natural, só enxergam o natural e acabam esquecendo o sobrenatural. Então a gente deve confiar em Deus e saber que Ele está no controle da situação e agarrar as oportunidades que Ele nos der, né? Que Ele nos der. Né? Então as oportunidades que surgirem, a gente tem que sempre remeter a glória a Ele, né? Porque é Ele que está fazendo nossa vida. Então, essa foi a leitura de hoje, né? Foi bastante edificante para mim, espero que tenha sido edificante para você, né? Que a gente venha aprender cada vez mais a confiar no nosso Deus maravilhoso, né? Que sabe de todas as coisas, né? Que sabe, é o que sabe de tudo, né? Por mais que eu tente explicar as coisas, né? Mas tem coisas que a gente não consegue explicar. Tem coisas até que a gente tenta explicar, mas o Senhor vem lá com o seu milagre, seu sobrenatural e vai quebrando, né? Os padrões e vai quebrando os protocolos, né? Então que a gente venha se deleitar, que a gente venha descansar, que a gente venha mergulhar na sua presença, confiar que Ele está no controle de tudo, né? Deixar Deus agir, deixar Deus operar na nossa mente, na nossa alma, na nossa vida, nos curar por dentro, por fora, né? E a gente viver, né? Na sua plenitude, no seu natural e no seu sobrenatural, amém? Então Deus abençoe a sua vida e até a próxima.